Olá, galera coral, é Tempo de Santa Cruz na área. Estamos aqui para falar sobre a partida de ontem, Santa Cruz 1, Altos 1, Arena Pernambuco. Primeiro jogo da decisão. E uma pergunta: falta cognitivo ou falta humildade a Marcelo Cabo? A resposta logo em seguida. Antes, porém, queria pedir a você, se esse vídeo chegou até você, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para ser notificado quando o vídeo entrar ao ar. Dá o teu like, deixa o teu joinha, compartilha e comenta nos grupos de Santa Cruzense a qual você faz parte, seja ele de qualquer segmento social. O nosso canal pode ter o seu apoio. Nós temos pretensões de formações de determinados quadros para vídeos, né? E queríamos pedir a colaboração de vocês, se vocês quiserem contribuir, ser um colaborador do nosso canal, tá aí o nosso Pix, envia a quantia que você acha que deve enviar, ou então no canal você pode, ao lado do botão inscreva-se, aí embaixo tem seja membro, e aí você escolhe lá a modalidade e nos ajuda nesse projeto que nós estamos trilhando com muito sucesso e com a ajuda de vocês. O nosso vídeo tem o apoio da Realiza Reformas e Construções. Atendemos em toda a região metropolitana do Recife. Problemas em casa, com chuveiro, com pia, com balcão, infiltração ou fiação, ou você quer fazer alguma reforma, chama a Realiza Reformas e Construções. Telefone 819-99770818. O nosso arroba é o @realiza construções no Instagram. Fala com o Inique ou com o Felipe. Diz que foi através do canal É Tempo de Santa Cruz e você receberá um desconto. Bom, torcedor, o jogo ontem, a torcida saiu com a sensação de frustração por não ter feito o resultado. Porém, contrariando muita gente, eu posso dizer a vocês, categoricamente, que o confronto está em aberto. Isso não quer dizer que eu estou afirmando que o Santa Cruz vai se classificar. É evidente que isso não é uma afirmação de classificação, mas é a constatação de um fato. O confronto está em aberto. E por que eu afirmo isso com tanta veemência? Vou tentar ser linear, explicando a vocês aqui. Qual é a vantagem do empate? Nenhum. Para se classificar, tanto o Santa Cruz quanto o Altos precisa vencer o jogo. Então o empate não é de ninguém. Se não há vantagem no empate, né? Então o Santa Cruz tem a responsabilidade de jogar para ganhar, o Altos também tem a responsabilidade de jogar para ganhar. Historicamente, nesse campeonato, o Altos joga melhor fora de casa do que em casa. Em casa ele precisa propor jogo, ele se abre e se mostrou um time que, apesar de ter uma qualidade na transição rápida e na bola aérea ofensiva, eles são extremamente vulneráveis em seu sistema defensivo e na bola aérea defensiva. Porém, então assim, esse é o segundo fator. O Altos, ele joga muito melhor fora de casa do que dentro de casa. O terceiro fator, nós não vamos ter uma pressão de torcida e vamos jogar num campo que prejudica muito o jogo do Altos. Né? Prejudica muito o jogo do Altos, que é um time veloz, o gramado é irregular, o gramado é ruim, o campo é pequeno. Então, esses elementos, eles, por si só, já dizem que o confronto está em aberto. Lógico que a torcida do Santa Cruz, com todo um histórico, ela
em grande parte, vai passar a não acreditar na classificação. Evidente. Mas eu ainda acrescento outros elementos nessa afirmação de que está em aberto o confronto. E qual é? Vamos analisar o jogo de ontem. O Santa Cruz fez um gol com 10 minutos de jogo e, ao fazer o gol com 10 minutos de jogo, era tudo que o Santa Cruz precisava. Mas precisava se ele tivesse entrado com o esquema correto. Eu queria me dirigir ao treinador do Santa Cruz, Marcelo Cabo. Você pode ser diplomado, meu amigo. Você pode ter as licenças da CBF aí. Licenças essas que não quer dizer absolutamente nada, porque tem professores no curso da CBF que são treinadores medíocres. Então, eu não estou nem aí se você é um catedrático, um diplomado treinador. O que você está demonstrando na prática, no Santa Cruz, é que você é refém de um esquema de jogo. E não adianta fazer malabarismo para explicar outra coisa. Você é refém de um estilo de jogo. E o estilo de jogo que você é refém deixa o Santa Cruz com o meio-campo deveras exposto. Porque a sua formação, com 3 homens na frente, 3 homens no meio, um deles que não recompõe, que é o William Júnior, você só joga com 2 jogadores no meio-campo, um pegador e um que sai para o jogo, que está mal, que precisa ir para o banco, e que você ontem tirou, é bem verdade. O Santa Cruz fica com inferioridade numérica. Então, o Santa Cruz não precisa enfrentar nenhum time com uma qualidade técnica exuberante para perder o meu campo, para que a gente tenha a sensação de que o outro time é melhor. Individualmente, em qualidade, talvez o Santa Cruz tenha peças com melhor qualidade do que o Altos, em quantidade. Porém, o Santa Cruz peca porque joga num sistema de jogo onde o seu meio-campo ele é vulnerável. Ele cria um hiato entre defesa e ataque, ao ponto dele não ser suporte para o ataque, tampouco proteção para a defesa. Então isso deixa um vácuo no campo que qualquer adversário aproveita. Jogamos contra o Sergipe, um time limitado, saímos com a sensação de que o Sergipe era um bom time ou melhor do que o Santa Cruz, quando não é. Foi o erro da forma de jogo do Santa Cruz. E ontem saímos com a mesma coisa. O primeiro tempo o Santa Cruz faz o gol com 10 minutos e o Altos domina o jogo e cria chances. O Roque Kennedy foi uma figura importante para o Santa Cruz. Mas o Altos criou o jogo por quê? Porque o Altos praticamente jogava no 3-6-1. O Altos fazia uma linha de 3 atrás. Tinha 6 jogadores no meio campo, praticamente. E aí, 2 desses chegavam à frente quando o time atacava e recompunha. O Altos ganhou o meio campo. E, por fazer isso, merecia ter saído do primeiro tempo com um empate ou vencendo a partida. Quando volta para o segundo tempo, o treinador do Santa Cruz, esse gênio mal compreendido, ele tira o Gabriel Galhardo e bota o Pedro Favela. Olhe, não botou nenhum Falcão, viu? Pedro Favela. Pedro Favela, um jogador mais pegador, com físico. A entrada de Pedro Favela deu maior segurança à defesa, aproximou mais as linhas do Santa Cruz, fazendo com que outros jogadores aumentassem o seu rendimento na partida. Imaginem se ele tivesse feito o que nós o que a gente vem falando há cerca de uma semana. O Santa Cruz precisa jogar com uma trinca de volante.
Jogar com 3 volantes não significa que você vai ser defensivo. Jogar com 3 volantes, principalmente 2 volantes pegador e um sendo o terceiro homem, você protege a defesa e você ataca, inclusive, com volume maior, porque você libera os alas, e aí você atacava com os 2 alas, com o Giovani, com o Galhardo e com o William Júnior. Você atacava com 5. E na hora de recompor, você ia recompor, não é, de uma maneira tranquila, sem ser vulnerável. O Santa Cruz melhora no jogo, ganha o meio-campo, impede que o Altos crie jogada, o Altos ficou acuado, o Santa Cruz foi colecionando chances de gol perdida, algumas, evidente, o goleiro do Altos fez uma defesa fantástica no chute de Renato, outras por opções esdrúxulas do jogador do Santa Cruz. Na cara do gol, só era rolar para um jogador melhor colocado, tentou a finalização, no caso o William Júnior, finalizou até no canto errado do goleiro, era ele dar no canto oposto. Então, o Santa Cruz melhorou e melhorou muito no segundo tempo. E quando estava no seu melhor momento, houve um contra-ataque em que o Santa Cruz ficou desprevenido atrás, Totti ficou na indecisão se pegava o centroavante ou só ia para o lateral, correu para o lateral, o jogador pegou a bola na lateral com espaço, Totti não deu o bote, porque se desse o bote, ele tinha visto que estava desprotegido atrás, praticamente ia sair o gol, mas saiu o gol do mesmo jeito que o cara cruza e o jogador entra de peito, sem marcação alguma, sai o gol do Altos. O que é que fica de lição para nós, torcedores do Santa Cruz, e principalmente para o treinador Marcelo Cabo? É que ele deixa de ser teimoso. Eu não sei se falta a ele humildade de reconhecer que esse esquema não dá e que ele precisa mudar. Ele precisa mudar, ele precisa povoar o meio campo. O Santa Cruz precisa jogar no 4-5-1. O Santa Cruz precisa jogar no 4-5-1. Porque eu aprendi, futebol é simples, gente. Eu fico hoje indignado quando eu vejo esse futebol intelectualizado de professores. Isso me irrita, porque futebol é simples. Ganha a partida quem ganha o setor crucial do jogo. E o setor crucial do jogo é o meio campo. Não podemos ter um meio campo com 3 jogadores. Sendo ele o William Júnior, que não tem como voltar, não tem pique, não recompõe. Sendo mais um, o Gabriel Galhardo, que vem mal. Então, na minha opinião, Balotelli, Jonatas Paulista, fixos, à frente da área. Favela à frente, fazendo a alimentação, concatenando com o William Júnior, que não vai precisar voltar. Logo, não precisando voltar, ele vai ficar mais livre, né, mais à vontade para criar as jogadas. Galhardo centralizado e Giovani sem posição fixa. Além disso, esses 3 volantes proporcionam a subida ou dos 2 laterais, a depender do momento, ou sobe os 2, ou sobe um, e o outro fecha no meio. Então, é simples. Não precisa fazer curso em CBF, fazer curso. Não precisa. Quem assiste futebol há 20, 10 anos, 20, 30 anos, 40 anos, entende que o time com meio campo vulnerável, ele é passivo a perder o jogo. Se o Santa Cruz povoar o meio campo, ele tem grandes chances de controlar a partida. E em controlando a partida, ele pode vir a ganhar a partida e conseguir a classificação. Por que não? Há algum impeditivo? Agora, se não conseguirmos a classificação, está na conta da diretoria ter mantido um treinador que demonstrou não ter capacidade de reverter uma tendência de queda que foi todo o segundo turno. Aquele jogo contra o Horizonte foi emblemático, que peças dentro da equipe estavam reclamando e aí brigando, se cobrando, e o treinador na beira do gramado não cobra ninguém. Aquele jogo deveria ter consequências. E quais foram as consequências daquele jogo? Nenhuma. Além disso, mais uma vez,
na semana de preparação do jogo, é treinador, é o time com 2 dias de folga, é treinador postando jogada ensaiada, é jogador dando entrevistas em podcasts, nada contra isso, mas deveria estar caladinho, focado, treinando. Repetimos a mesma semana do jogo de Aracaju. Agora tem que ser tudo diferente. O treinador tem que ou usar o cognitivo limitado ou ser humilde ao ponto de saber que tem que preencher o meio campo, de que Gabriel Galhardo não tem mais condições de jogo, precisa esquentar um banquinho, que ele precisa ter 2 volantes pegadores e um de transição, que a melhor forma do Santa Cruz jogar é num 4-5-1. É hora do treinador usar o cognitivo ou ter a humildade de saber fazer isso. É hora dos jogadores calarem e é hora do time treinar exaustivamente. Principalmente indo para Teresina o mais breve possível para se aclimatar ao ambiente do jogo, principalmente no que tange a temperatura. Então, para mim, está em aberto e a classificação depende muito, mas muito, de um treinador teimoso e que mostra que é refém de um esquema só. Se ele mudar, o Santa Cruz tem chance sim de classificação, porque o empate não é de ninguém. A mesma responsabilidade que o Santa Cruz tem, o Altos tem. Repito, a sensação que o Altos passa de ser o melhor time é pura e simplesmente porque o Altos está organizado, coisa que o Santa Cruz não está. O Santa Cruz, ontem no primeiro tempo, foi uma reedição do primeiro mata-mata, foi uma reedição do Santa do segundo turno, um time totalmente desorganizado, espaçado e com o seu setor de meio campo extremamente vulnerável. Mudando as chances. Sem mudança, praticamente, as chances são nulas. Hoje à noite, vamos abrir uma live para debater, discutir com o torcedor. Ontem não foi possível, porque a gente chegou já tarde, mas hoje a gente vai fazer. E também faço parte do podcast Beberibe, hoje, o pós-jogo, ponto 2 do Beberibe, analisando as nuances da partida. É tempo de Santa Cruz.